Quanto dinheiro o Carluxo, Carlos Bolsonaro, roubou dos cofres públicos? Os eventos de campanha do presidente. Evidentemente, esses deslocamentos já foram custeados com verba pública, inclusive as refeições. Não é a primeira vez que a delinquência ganha as manchetes. Revelações anteriores levaram o TCU a abrir auditoria sobre o uso e, sobretudo, o abuso do cartão corporativo do Bolsonaro. Se for... Pode, Josias, usar cartão corporativo para pagar lanche para militares durante a campanha eleitoral? Não pode, né? E não é a primeira vez que a gente noticia irregularidades desse tipo, né? As irregularidades saltam da escrituração dos gastos do cartão corporativo do Bolsonaro como pulgas no dorso de um vira-lata sarnento. Com 350 milhões de reais, dava para construir 40 UPAs para atender até 400 pessoas por dia. Mas surreal. E ainda tem gente achando que Lula está preocupado com os pobres. A gente traz agora a reação do senador e o pré-candidato à presidência, Flávio Bolsonaro, quem está ali pontuando, muitas vezes passando o presidente Lula nas pesquisas. A gente vai conferir juntos esse detalhe aqui em Metrópole. Meus queridos, esse falastrão do Carlos Bolsonaro aí é uma família de desvio de dinheiro. Ele, o pai dele, o irmão dele, a família em si é um latrocínio, um 7-1. Gente, assim, é o seguinte, tanto a esquerda quanto a direita tem pessoas que roubam dinheiro, que tiram dinheiro do governo. Isso aí é notável. Mas o problema é que aí fica o Bolsonaro, o filho dele, a família, acusando diretamente o Lula. Por quê? Porque eles são inimigo do governo. O Lula é inimigo do Bolsonaro, inimigo de governo. Então você vê que o ataque do Bolsonaro e do filho dele é diretamente o governo do Lula. Eu não estou falando aqui que o Lula ele é santo, ele é bonzinho, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando é de perseguição, tanto do Lula quanto do Bolsonaro. São guerra entre eles, são facções entre eles. Ok? Então, .com. A gente coloca aqui o destaque do post do Flávio Bolsonaro repercutindo a matéria do Igor Gadelha. A primeira matéria lá do Igor Gadelha traz esse aluguel que veio através de uma empresa sócia ligada ao Banco Master, ao Daniel Vorcaro, né? E aí o governo Lula, como a gente trouxe mais cedo, se defendeu dizendo que tudo foi feito por chamamento público, respeitou todos os padrões. Mas o Flávio Bolsonaro diz agora, abre aspas, surreal. E ainda tem gente achando que Lula está preocupado com os pobres. Qual o legado da COP30 para o povo do Pará? Com 350 milhões de reais, dava para construir 40 UPAs para atender até 400 pessoas por dia. Mas não foram contribuídas aí, né? Construídas. Lula torrou alugando cruzeiros. E ele põe a matéria do Metrópolis.com falando aí, né, do governo Lula gastando os 350 milhões de reais para alugar esses cruzeiros na COP30. Como eu lembrei, fiz esse parênteses lá no comecinho também do nosso jornal, o governo Lula enfrentou um problemão de hospedagem durante a COP30, lá em novembro de 2025, não só o governo Lula, né, mas porque dentro da própria equipe do governo não tinha espaço para as pessoas, não tinha hotel para todo mundo. Eles contrataram vários navios para conseguir fazer essa hospedagem. E aí não só o governo Lula, mas empresas, outros países deram o seu jeitinho para conseguir se hospedarem. O governo Lula se defendeu, disse que fez tudo dentro do padrão, mas Flávio Bolsonaro reagiu. É isso que a gente pontua aqui para finalizar o Acorda Metrópolis dessa quarta-feira, matéria do Igor Gadelha e da Carolina Nogueira, repórter da coluna dele. Ponto final. Pode, Josias, usar cartão corporativo para pagar lanche para militares durante a campanha eleitoral? Não pode, né? E não é a primeira vez que a gente noticia irregularidades desse tipo, né? As irregularidades saltam da escrituração dos gastos do cartão corporativo do Bolsonaro como pulgas no dorso de um vira-lata sarnento. Cada vez que o jornalismo aciona... Você que é babaca, fanático de extrema-direita, ou você que é estúpido da extrema-esquerda, para de ser babaquice, para de ser estúpido. Porque enquanto você está brigando, perdendo um amigo, perdendo família, perdendo sua paz, perdendo seus filhos, por causa de partido, eles estão ganhando dinheiro. Seu monte de babaca. Eles estão ganhando dinheiro. E você tem pai que mata um filho mata um pai até hoje, por causa dessa polarização, por causa dessa briga infantil, dessa estupidez. Ok? Enquanto o Bolsonaro roubando dinheiro, tá aqui, ó. Aqui, ó, a corrupção do Bolsonaro aqui, em 5 de outubro de 2022. Bolsonaro desviou mais de 10 bilhões. Entendeu? Ok? Desviou mais de 10 bilhões. Aí você fala assim, que você é PT. Eu não sou PT, cara. Eu não sou PT, eu não sou bolsonarista, eu não sou Lula nem Bolsonaro. Nenhum dos dois. Eu tô falando de você estúpido. Fica aí discutindo, brigando por causa de uma oposição que não vai te levar a nada. A não ser que você esteja ganhando dinheiro do Bolsonaro. Aí sim, ok. Aí eu falo que não você fala, ok. A não ser que você esteja ganhando dinheiro do Lula. Aí ok, vamos defender o seu ganha-pão. Mas enquanto isso, cara, enquanto o Lula tá roubando o país, enquanto o Bolsonaro tá roubando o país, e você defendendo ou a esquerda ou a direita, isso é estupidez, meu amigo. Isso é estupidez. Outro fato aqui. A Polícia Federal sobre o Bolsonaro levou aqui, ó, 8 milhões. Tem vídeo, eu coloquei vídeo aí, falando sobre isso aí. Não é eu falando, não sou eu falando, entendeu? O Bolsonaro, ele desviou. Onde ele chega, é desvio de dinheiro. Onde o Bolsonaro chega, é desvio de dinheiro. Não tem como, cara, não tem como. Entendeu? Agora o problema é o seguinte, Lula é ladrão. Beleza, o Bolsonaro não foi ladrão, não. Não. Os primeiros 3 meses que ele entrou na presidência foi
foi 25 milhões sumiu do cofre público para onde? Casas, a família toda. Não foi não. Isso aí foi perseguição. Nossa, perseguição. Tô perseguindo o capitão Bolsonaro. Vai se lascar, pai. Defende o capitão Bolsonaro, nem penguço de Lula. Entendeu? Você tem que aceitar e ver, entendeu? Observar o que realmente está acontecendo. Entendeu? A Polícia Federal identifica movimento de 30 milhões por Bolsonaro no ano que Bolsonaro estava como presidente. Entendeu? Desviando dinheiro das pessoas, entendeu? Isso aí, eu estou colocando aqui alguns tópicos, algumas coisas básicas, entendeu? Cada vez que o jornalismo aciona a sua lupa, encontra irregularidades saltitantes, né? Ao pendurar aí pelo menos 754 mil reais em gastos de campanha no cartão presidencial, o Bolsonaro cometeu ilegalidade dupla, né? Primeiro porque ele empurrou para dentro da contabilidade da presidência despesas que, em tese, relacionadas à campanha, motociatas, comícios, deveriam ser pagas com verbas do fundão eleitoral, que, aliás, verbas bilionárias, né? E, de resto, ele pagou em duplicidade diárias, refeições, para pessoas que já estavam com esse tipo de despesa espetada no bolso do contribuinte. Eram seguranças, policiais destacados para acompanhar os eventos de campanha do presidente. Evidentemente, esses deslocamentos já foram custeados com verba pública, inclusive as refeições. Não é a primeira vez que a delinquência ganha as manchetes. Revelações anteriores levaram o TCU a abrir auditoria sobre o uso e, sobretudo, o abuso do cartão corporativo do Bolsonaro. Se for criteriosa, essa investigação do TCU há de produzir como resultado o ressarcimento aos cofres públicos. E aí convém, Fabiola, acompanhar com muito cuidado os desdobramentos dessa investigação do TCU para evitar uma esperteza, né? Não seria tolerável que a devolução do dinheiro fosse atribuída ao partido liberal, do antiliberal Valdemar Costa Neto, né? Porque aí o buraco ia ser tapado com verbas públicas, do fundo partidário. E seria uma segunda ofensa, um segundo tapa na cara do contribuinte. O correto é impor esse ressarcimento ao Bolsonaro. Ele que venda lá um dos imóveis que ele comprou com dinheiro da rachadinha e dá para pagar e ainda sobra um troco. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, retirou o sigilo do inquérito da Polícia Federal que apura a apropriação indevida de joias pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e ex-assessores dele. Segundo a PF, os presentes recebidos por Jair Bolsonaro foram vendidos ilegalmente por 6 milhões e 800 mil reais. Os valores teriam sido integrados ao patrimônio do ex-presidente. A PF afirma que Jair Bolsonaro e pessoas do entorno dele formaram uma associação criminosa para desviar os presentes dados por autoridades estrangeiras ao governo brasileiro. No relatório são listados 7 itens que foram alvo do grupo. Um kit de joias em ouro branco, presenteado pela Arábia Saudita em outubro de 2019 ao próprio ex-presidente. O kit de joias femininas em ouro branco e diamantes e a escultura de cavalo recebidos da Arábia Saudita. Quanto dinheiro o Carluxo, Carlos Bolsonaro, roubou dos cofres públicos? Sobre Pix, sobre início de lavagem de dinheiro, né? Bolsonaro recebeu 44 milhões, né? Em 2023. Não foi revelado que o Bolsonaro roubou 400 bilhões dos cofres públicos. 400 bilhões. Quer dizer, tanto o Bolsonaro quanto o... Eu quero enfatizar aqui só o desvio de dinheiro. Não quero pôr outra coisa aqui. Se ele trabalhou, deixou de trabalhar, isso aí é para outro vídeo. Eu tô falando aqui no acontecimento do roubo. O que eu quero dizer com isso aí, cara? Aí fica o Flávio Bolsonaro aí atacando o Lula, porque ele quer ser presidente, aí ele tá se envolvendo na presidência no lugar do pai. Então fica caçando brechas do Lula pra dizer que o Lula é ladrão e ele é perfeito. Ele, o pai dele, é perfeito, ok? Ele, o pai dele, trabalhou e deixou o Brasil na melhor paz, na maior riqueza do mundo, que o Lula acabou com o país. Dois canalhas. Tanto o Lula quanto o Bolsonaro. Entendeu? Na minha concepção, o Lula ele nem é um pouco melhor. Porque se você ver, na época que o Lula entrou na presidência do primeiro mandato dele, se você analisar, não vai por minha palavra, mas pesquisa aí no Google aí, que é o pai dos burros, procura aí, e você analisa na época que o Lula entrou, entendeu? O primeiro e segundo mandato do Lula, quanto o pai dele deu uma alavancada. Ah, mas ele é ladrão, beleza, ele é ladrão, tô falando essa parte que ele é ladrão, tô falando isso aí, tô falando em melhora do governo, do país, tô falando sobre isso. Agora atual, tá bom? Cara, não tá bom, entendeu? Não tá bom. Infelizmente o Bolsonaro também pegou a sua época ruim, que foi na pandemia, a pandemia acabou com ele. Entendeu? E depois veio a guerra, também agora, nessa época também agora, que o Lula tá com o presidente, tem essa guerra também. E o que acontece? Nesse tempo de guerra, nenhum país ficou bom. Nenhum país tá bom. Não tô aqui mascarando os roubos do Lula e do Bolsonaro. Tô aqui mostrando, entendeu? Mostrando o que aconteceu. Agora, o que eu tô querendo enfatizar aqui é o seguinte, cara. Esse safado do Carlos Bolsonaro aí, esse pilantra, o seu histórico de roubo é grande. É grande. Ele e o pai dele é uma coisa, já é um vício. Só que ele fica usando o defeito do outro para se dar bem, para ganhar bem. Agora os trouxa aí ficam aí. Eu falo isso por quê? Porque tem umas pessoas que são imbecis, da extrema direita, ou da extrema esquerda, e fica se engarfiando, se matando, entendeu? Acabando com a sua paz por causa de política. Tanta paciência, cara. Sem paciência. Vamos ser coerentes, né? Vamos pensar com a cabeça, entendeu? Não é pensar que é um estômago, porque o pobre lá do nordestino que não tem recurso, ele vende seu voto pela uma cesta básica, pelo um par de chinelo, pela uma dentadura. Entendeu? Eu acho que você precisa disso, né? Eu acho que você precisa disso. Vamos defender nosso país, vamos defender onde você vive, vamos melhorar nosso país. Não ficar defendendo esse monte de canalha, um monte de estúpido
entendeu? Que tá lá pra roubar o nosso país, pra se dar bem, pra enriquecer ele e sua família, não pra melhorar. Tá igual esses monte de pessoas abrindo igreja, vai se dar bem aí, não pra ganhar, não pra ajudar as pessoas na rua, mas pra se dar bem financeiramente. Tem que usar a cabeça, usar a inteligência, meu filho. Vamos parar com essas coisas de ficar, sabe, atacando família, atacando filhos, esposa, irmãos, amigos, por causa de partido. Para de ser estúpido, ok? Se você gostou do vídeo, compartilha. Se você não gostou, pode xingar, pode mandar reclamação aí, tá bom? Que eu vou falar pra diretoria melhorar nas palavras aí, tá bom? Até mais, até logo. Saiu uma matéria na Folha hoje, dizendo que durante 18 anos, ele teve uma funcionária fantasma no gabinete dele. Ela ganhou entre 15 e 21 mil reais por mês, durante 18 anos. Fazendo uma continha rápida, considerando o salário de 15 mil apenas dela, são mais ou menos 180 mil por ano, 15 mil vezes 12. Mas ela deve receber 13º, então são 195 mil por ano. Em 10 anos, são 1.950.000. Em 18 anos, mais ou menos 3 milhões e meio de reais, sem nunca ter aparecido para trabalhar. E ela era, segundo a matéria aponta, a laranja da família. Mas por que a Folha, a Globo, geralmente a Folha, fazem matérias assim e elas nunca são desmentidas? Pode ver que as matérias sobre as funcionárias fantasmas do Jair Bolsonaro, teve uma menina que ganhava 9 mil por mês e era personal trainer no Rio de Janeiro. Em vez de trabalhar em Brasília, ela estava no Rio de Janeiro sendo personal trainer. Ele não desmentiu, ele só falou, eu não sei quem é. Não sabe mesmo, porque ela nunca foi trabalhar, ele só embolsava o dinheiro. Por que eles não desmentem? Porque isso está tudo documentado. Funcionários de gabinetes têm que estar documentados nas câmaras de vereadores, de deputados, no Senado, tudo documentado. Então não tem como negar, não tem como ele falar, é fake news, entendeu? Então, o Carlos Bolsonaro surrupiou dos cofres públicos, no mínimo, 3 milhões e meio de reais, considerando que ela ganhava 15 mil por mês. Mas teve anos em que ela ganhou 21 mil por mês. Então, aumenta essa quantia, 3 milhões e meio é o mínimo que ele surrupiou dos cofres públicos. E não tem como negar porque tá tudo documentado. E não tem punição alguma, não tem pedido de cassação do mandato dele, não tem prisão, não tem nada. Assim como o Flávio Bolsonaro tinha funcionários fantasmas, ele embolsava os salários dos funcionários, o Queiroz repassava ele, todo mundo sabe, o COAF descobriu, e não acontece nada. E eles nunca negaram, eles não negam, eles só falam que o Flávio falou mesmo que o pai. Falou, eu tenho não sei quantos funcionários, não dá pra eu saber quem é quem. Mentira. É mentira. O cara vai lá no gabinete todo dia. Se você não conhece os seus 10, 15 funcionários que trabalham pra você, que você paga com dinheiro público, mas você paga, você é um retardado mental. Okay? O cara trabalha, a menina trabalhou com o Bolsonaro por 6 anos. Ele vai lá todo dia, ele não conhece, não sabe quem é que tá ganhando 6 a 9 mil por mês no gabinete dele. Aí o Carlos provavelmente vai falar que não sabe quem é também. Não tem como. O que me surpreende é que, por exemplo, o PT tem 59 deputados. Cada deputado tem 130 mil de verba para contratar assessores parlamentares. Não tem um desses deputados que pega um assessor e fala, vai lá investigar os assessores dos deputados corruptos de direita e vamos ver quantos funcionários fantasmas eles têm. Não tem. Você não sabe o que eles fazem com essa verba, o que esses funcionários estão fazendo, de nenhum partido. Mas ninguém manda investigar os caras. Tem que vir um jornalista da Folha pegar o documento, fazer uma investigação de meses para falar, o Carlos Bolsonaro tinha uma funcionária fantasma, surrupiou aí 3 milhões e meio dos cofres públicos durante 18 anos. Aí você já sabe de onde é que os Bolsonaros têm tantas mansões que não condizem com os salários dos deputados. Aí não dá. Se a própria esquerda não faz o trabalho investigativo de investigar os corruptos da direita, tem que delegar essa função à mídia, aí a gente tem um problema. E a mídia faz oposição mais ou menos, porque, vamos supor, se um deputado do PT, se a Glaze, tivesse uma funcionária fantasma por 18 anos, você não acha que ia ter um carro da Globo na porta da casa da funcionária dela, 24 horas por dia, querendo entrevistar essa moça? Você não acha que no Fantástico do próximo domingo ia ter entrevista exclusiva com ela? Mas no do Bolsonaro não tem, ninguém pergunta. A personal trainer que trabalhou pro Jair, que nunca apareceu para trabalhar, só ganhava o salário, ninguém nunca entrevistou ela, nunca. Ela era personal trainer de famosos da Globo, e nunca foi um carro da Globo, um carro de qualquer mídia, parar na frente da casa dela e falar, vem cá, dá entrevista, dá uma exclusiva aí. Não acontece. Eles desaparecem, os crimes ficam todos impunes. Perguntaram pro Bolsonaro 1 ou 2 vezes apenas sobre os funcionários fantasmas dele. Ele só falou que não sabia quem era, que ele tem vários funcionários e não sabe quem é quem de cor. Ridículo. Então, galera, vamos continuar fazendo oposição, a gente tem que espalhar essas coisas porque não dá pra ficar dependendo nem dos parlamentares de esquerda para fazer investigação, e não dá pra ficar dependendo da mídia para divulgar isso muito, porque essa notícia hoje vai ser notícia por poucas horas, pouca gente vai ler, os bolsominions não acreditam, eles acham que tudo é fake news, eles acreditam em mamadeira de piroca, eles acreditam